Davi era mesmo o homem segundo o coração de Deus? Você conhece a história do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus? Vem comigo, vou lhe contar um breve relato dessa história. A história de Davi, um dos personagens mais proeminentes da Bíblia, é registrada principalmente nos livros de 1º e 2º Samuel. Ele foi o segundo rei de Israel, sucedendo Saul, e sua jornada é repleta de triunfos, adversidades, arrependimento e, acima de tudo, uma profunda conexão com Deus. A história de Davi começa em Belém, onde ele nasceu como filho caçula de Jessé, pertencente à tribo de Judá. Em sua juventude, ele foi um pastor que, em algumas ocasiões, demonstrou sua coragem e habilidade com a funda ao proteger suas ovelhas de grandes predadores. A trajetória de Davi muda quando o profeta Samuel é instruído por Deus a ungí-lo como novo rei para Israel, como sucessor de Saul, cujo reinado foi desaprovado por Deus devido à sua desobediência. Ao chegar à casa de Jessé, Samuel encontra seus filhos mais velhos, que eram altos e fortes, e pensa que um deles deve ser o escolhido. Porém, Deus revela a Samuel que ele não olha para a aparência externa, mas para o coração do homem. Assim, Davi, o caçula, pastor de ovelhas e músico, é ungido como o próximo rei de Israel. E desta forma Deus se retira de Saul, permitindo que um espírito mau o atormentasse. E seus servos trouxeram Davi para tocar a harpa e acalmar o rei. Assim Davi passa a servir como músico na corte de Saul, e como pajem de suas armas. Mas, Golias desafiou os israelitas a escolherem um homem para lutar contra ele em combate singular, decidindo assim o resultado da guerra, em vez de uma batalha completa entre os dois exércitos. No entanto, o exército de Israel estava apavorado com a perspectiva de enfrentar o gigante, e ninguém se prontificava a lutar. Quando Davi chegou ao acampamento de Israel e ouviu o desafio de Golias, ele ficou indignado com o medo que havia se instalado entre os soldados. Ele se ofereceu para enfrentar o gigante, mesmo diante da incredulidade dos outros. O rei Saul relutantemente concordou, e Davi foi preparado para a luta. Mas em vez de usar a armadura e as armas pesadas dos soldados, Davi preferiu utilizar suas habilidades com a funda e pedras, armas com as quais era habilidoso devido à sua experiência de proteger suas ovelhas de predadores. Ele escolheu 5 pedras lisas do riacho e se aproximou de Golias com fé em Deus. Enquanto Golias se aproximava ameaçadoramente, Davi o enfrentou com coragem, declarando que estava lutando em nome do Deus de Israel. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17, versículos 45 e 46. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele lançou uma pedra com sua funda e acertou Golias na testa, derrubando-o no chão. Davi então pegou a espada do gigante e o decapitou. Com a morte de Golias, o exército filisteu entrou em pânico e fugiu, e os israelitas obtiveram uma vitória esmagadora. A coragem e fé de Davi em Deus diante do gigante se tornaram um símbolo poderoso de como a confiança em Deus pode superar obstáculos aparentemente impossíveis. Após essa vitória, Davi começa a ganhar popularidade e se torna um líder militar. Davi e Jonatas, filho do rei Saul, desenvolveram uma amizade profunda e leal. Amizade tal que foi testada pelas ações ciumentas de Saul, que via em Davi uma ameaça ao seu trono. Saul era atormentado pelo ciúme e começou a perseguir Davi,
que se vê forçado a viver como um fugitivo, evitando a morte nas mãos de Saul. Apesar das oportunidades de matar Saul e tomar o trono, Davi se recusa a agir contra o rei, pois acreditava que Saul era o ungido do Senhor. O tempo passou e após a morte de Saul, Davi é coroado rei de Judá e, mais tarde, de todo Israel, unificando o reino e estabelecendo Jerusalém como sua capital. Durante seu reinado, ele expande as fronteiras de Israel, derrota seus inimigos e traz estabilidade e prosperidade ao país. Davi desejou construir um templo para abrigar a Arca da Aliança, mas Deus o instruiu a não fazê-lo. Em vez disso, Deus fez uma aliança com Davi, prometendo que sua descendência ocuparia o trono para sempre, e assim Davi fez um pacto com Deus. Davi também é lembrado por sua relação especial com Deus. Ele compôs muitos salmos, expressando suas emoções, adoração e busca por Deus em sua vida. Suas composições refletem sua devoção, sua humildade diante do Criador e sua confiança na proteção e orientação divina. Apesar de seus muitos sucessos, Davi também enfrentou desafios e cometeu pecados graves. Em um momento em que os reis normalmente estavam engajados em batalhas, Davi permaneceu em Jerusalém. E em uma noite, ele viu Batseba, uma mulher casada, tomando banho em seu terraço. Encantado por sua beleza, Davi desejou estar com ela, mesmo sabendo que ela era esposa de Urias, um dos seus soldados fiéis. Davi, então, cedeu à tentação e mandou buscá-la para o palácio. Eles tiveram um caso adúltero, e Batseba acabou engravidando. Ao descobrir a gravidez, Davi tentou encobrir o pecado chamando Urias de volta do campo de batalha, esperando que ele fosse para casa e se deitasse com sua esposa para que o filho fosse considerado dele. No entanto, Urias era um homem fiel ao rei e aos seus companheiros soldados e se recusou a desfrutar das comodidades do lar enquanto seus companheiros estavam lutando. Diante da recusa de Urias, Davi elaborou um plano desesperado e desleal. Ele instruiu que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde a luta era mais intensa, e ordenou que os outros soldados se retirassem, deixando-o sozinho para que fosse morto pelos inimigos. O plano foi executado, e Urias foi morto em batalha. Após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua esposa. No entanto, Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi por sua maldade. Natã revelou o pecado de Davi e profetizou que sua casa sofreria consequências por causa disso. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 12, versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Davi, profundamente arrependido, reconheceu sua culpa e pecado diante de Deus. Ele escreveu o Salmo 51 como um hino de arrependimento, buscando o perdão divino. Embora o pecado de Davi e Batseba tenha sido grave e resultado em sofrimento para suas famílias e reino, a história deles também serve como um lembrete poderoso dos perigos da tentação e do arrependimento genuíno. Apesar de suas falhas, Davi era considerado o homem segundo o coração de Deus, por causa de sua genuína devoção, arrependimento sincero e busca constante pela vontade divina em sua vida. Deus viu o coração de Davi e apreciou sua sincera adoração, humildade e confiança no Senhor, mesmo em meio às adversidades. A história de Davi mostra que um relacionamento íntimo com Deus não significa perfeição, mas sim uma busca sincera por Ele, uma disposição em se arrepender de erros e um coração disposto a amá-lo e servi-lo. Davi enfrentou desafios e sofreu consequências por seus pecados, mas sua fé e confiança em Deus o tornaram um exemplo de um homem que buscou viver segundo o coração de Deus.
Seu legado de coragem, devoção e arrependimento continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, deixe um like e se inscreva em nosso canal, assim você estará nos ajudando a levar esse conteúdo a mais pessoas. Agora me conte, gostou da história de Davi, o homem segundo o coração de Deus? Deixe seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.